Bom dia! Estamos começando mais um Empreendendo com Elas e hoje, quinta-feira, temos aqui algumas novidades no nosso programa, que estamos aqui com Simone Leal, uma consultora de imagem, de estilo maravilhosa, que estará aqui falando um pouquinho com nós sobre esse outro cuidado que nós também precisamos ter. Bom dia, Simone, seja bem-vinda. Bom dia, maravilhosa. Muito obrigada pelo convite e por essa nova trajetória que vamos ter aqui falando sobre imagem. Imagens. Bom dia, Amanda. Bom dia, Jo. Bom dia, Simone. E bom dia também a todas as nossas ouvintes. Isso aí. E lembrando que nós estamos Estamos ao vivo na Isso TV mesmo. Paraná Oficial. É só você acessar lá no nosso site radioparanaoficial.com.br e também estamos ao vivo na nossa live. É só você procurar lá no Instagram, @Programa Empreendendo com Elas, e você pode deixar o seu comentário, pode enviar uma pergunta aqui para a Simone responder também. Isso mesmo. Simone, eu já queria falar um pouquinho, antes de você começar aí, falarmos um pouquinho sobre estilo, eu queria que você falasse um pouquinho da sua trajetória para que as nossas ouvintes, as mulheres que estão aí nos acompanhando, conheçam um pouquinho sobre a Simone Leal. Vamos lá. Simone Leal sempre foi uma mulher apaixonada por arte. Comecei na arte dos cabelos, lá em Floripa, onde eu morava, e há 8 anos, agora já sou curitibana, fiz a minha transição de carreira para trabalhar com mulheres. Sempre entendi que esse era o meu propósito. Então, trabalhando com mulheres, sempre gostando de moda, conheci a consultoria de imagem. E aí me apaixonei e hoje eu estou aí ajudando as mulheres a contarem as suas histórias através de vestir. Nossa, que bacana isso, Simone. É legal. Essa que você já fez ali foi uma trajetória mesmo, né? Você mudou ali, fez, né, o que a gente sempre fala aqui das mulheres que fazem ali, mudam ali o seu trabalho, né? Sai da... E qual é o seu público que você atende e o que você gosta de transmitir? Eu estou hoje atendendo as empreendedoras. Então, gosto muito de trazer essa elegância para elas entenderem como a beleza vende. Porque muitas vezes a gente não consegue trazer o olhar para o público, mas por causa disso. Porque a gente não entende da harmonia, a gente não entende da repetição. E a beleza vende. Então, é onde eu consigo transmitir isso com a cliente, mas o propósito e a essência dela tem que estar ali alinhado. E qual a maior dificuldade no vestir que você acha? A maior dificuldade que hoje eu tenho e encontro, né, com as mulheres, com as empreendedoras, é a praticidade e saber o estilo. Elas têm muita dificuldade de saber qual o estilo, o que combinar. E hoje eu faço muito esse trabalho, mas de conscientização. Correto. E qual é a maior facilidade no se vestir? A facilidade delas é o pretinho. É verdade. É o pretinho. famoso pretinho, Uhum. né, Si? Que eu acho que ficou muito isso. Todo mundo... Por que todas as mulheres elas sempre acham que tem que ir para o preto? Eu acho que pela facilidade e pela história que a gente tem de falar que preto combina com tudo. Preto Certo. fica bonito com tudo, preto vai combinar no meu armário. E muitas vezes o preto não combina com tudo. O preto, às vezes, pode pesar no armário Sim. daquela cliente ou daquela estratégia. Mas Certo. eu acredito que você colocando o preto com cor, ele sempre vai combinar. Porém, para alguns armários não funciona e algumas estratégias. E Simone, você tem aí 3 coisas que você gosta muito de usar? Bate look aqui para nós. Bate um look aqui para nós aí. O que eu gosto sempre de trabalhar com as empreendedoras é, primeiro, a gente vai trabalhar a essência dela, o propósito dela e o que ela quer, quem ela quer atingir. E aí a gente começa a fazer o tal do bate-look. Um look bem interessante, um look com estratégia, pensando nesse look de uma forma quem eu quero atingir lá, porque essa é a questão.
Às vezes, a empreendedora ela é muito prática, só que ela quer atingir, prática daí eu digo na vestimenta, e ela quer atingir um público que não é muito da praticidade, mas como que eu vou trazer esse elemento que é da essência dela junto para o elemento que vai transmitir a elegância que ela quer. Então, Correto. isso é uma coisa que a gente tem que alinhar bem dentro da estratégia de imagem Dentro dela. da estratégia E aquele look para nós, assim, que pode ser chamado de meu. Eu acho que o look que ela segura. Isso, para mim, é o mais importante. A gente vai sempre trabalhar com o que é confortável para ela naquele momento. Independente Concordo. de corpo, de estratégia, de cores, mas o que ela segura naquele momento. Perfeito, sim. E uma empreendedora que você gosta de acompanhar. Você tem alguma? Olha, Gente. cuidado, hein? Gente, é isso que eu ia falar. Eu tenho muitas empreendedoras, mas até voltando para aquele momento que a gente teve, que eu tenho algumas que eu gosto muito, mas quando eu fiz a live com você, você me abriu o olho para uma outra que eu via e depois eu quase que nem, sabe, foi que eu esqueci, que é a Trajano, né? Nossa, para mim ela é assim uma mulher incrível, mas hoje eu olho muito estrategicamente para o meu negócio. E a Boca Rosa, para mim, tem sido uma das mulheres assim que quebrou barreiras e vem quebrando. Porque, além do empreender, ela tem o propósito dela muito alinhado. Então, a gente está aí, né, com várias hoje influenciadoras e empreendedoras que, às vezes, vai se desviando, às vezes, para um outro propósito. E a Boca Rosa, eu vejo que ela tem muito alinhado até hoje. Então, isso é uma coisa que eu admiro demais, assim, sabe? Às vezes... Né, que todo o movimento que ela fez ali de base para olhar para a mulher brasileira e teve que bancar um custo porque não deu certo, não foi como ela esperava. Sim. Ela soube o momento de recuar e depois ela voltou com força total. Então, ela é uma mulher que eu admiro, acompanho e olho também de forma estratégica o que eu posso trazer para o meu negócio. Certo. Sim, como hoje também, né, estamos lançando o seu quadro aqui no programa, Sim. Empreendendo com Elas, que é o quadro das coloridas. Eu agora deixo você aproveitar esse momento e fazer aí toda a tua parte. Eu quis fazer essas perguntas para realmente a gente colocar isso para as nossas mulheres e também agora a partir da próxima quinta-feira já vir perguntas quando tiver para as nossas fazermos a caixinha de pergunta. Então eu quis trazer realmente esse momento para que você se esclarecesse com as nossas ouvintes, com as mulheres que sempre estão nos acompanhando. Sim, e até para entender que as perguntas são fáceis de responder. Exatamente isso. Aqui a gente bateu um papo com o que eu vou perguntar para elas, que é o que a gente vai ter esse olhar, né? Então, isso foi bem gostoso para elas entenderem como que vai ser esse nosso processo, é isso aí, né? É isso aí. E hoje eu muito feliz, né, de estar aqui no primeiro dia e com uma convidada super especial. E o que a gente vai fazer? A gente vai olhar para essa convidada, com o que ela quer transmitir, e aí eu vou trazer os elementos que ela vai poder trazer para já ter uma mudança dentro do digital para essa empreendedora. Então, eu vou convidar a nossa entrevistada de hoje, que é a nossa Amanda. Olha aí. Olha a responsa. Saindo dos bastidores para ser entrevistada aqui hoje. Hein? Você vai passar por uma consultoria aí aqui agora, hein? Uau! Consultoria ao vivo. Ao vivo. É isso aí. Amanda, as pessoas te veem como uma pessoa que está ali falando, né, hoje na rádio, mas eu gostaria que você se apresentasse. Quem é a Amanda Carneiro? Tá, vamos lá. Eu sempre fui do comércio, quando eu comecei a trabalhar, né? Comecei a trabalhar no comércio. Meus pais sempre tiveram comércio e eu sempre tive vontade de me envolver ali, de trabalhar, sempre tive vontade de começar a trabalhar. Então, eu ajudava ali um pouquinho e depois que eu completei ali meus 16 anos, eu quis começar a trabalhar fora daquele ciclo da família. Né? Então, eu comecei a trabalhar também em comércio,
Na minha cidade tem muitos comércios, muitos comerciantes, então comecei a trabalhar também no comércio, mas já para outras pessoas ali com 16 anos de idade. Até meu pai foi contra, porque não queria que eu começasse a trabalhar tão cedo, assim, para fora, né? Sim. Porque na Sai do família teu a gente só ciclo. dá uma ajudinha, né? Sim. Não é um trabalho formal. E aí comecei a trabalhar no comércio com também outros parentes. Comecei a trabalhar com a minha prima, com o tio, com outras pessoas. Até que, quando terminei o ensino médio, né, chegou o momento de fazer faculdade. E aí eu precisei sair da minha cidade, eu morava no interior. E a faculdade que eu queria fazer era jornalismo. E não tinha essa faculdade na minha cidade. Então, eu precisei sair da minha cidade, sair da minha zona de conforto ali, que é o interior, me mudar para a capital para começar a fazer jornalismo. E aí, comecei a faculdade de jornalismo. E, na faculdade, eu já tinha ali aquela ansiedade de começar a estagiar para poder passar por todas as áreas ali do jornalismo para ver qual delas eu iria me identificar. Sim. Então, comecei ali no portal de notícias, comecei a estagiar como fotógrafa, daí então veio a minha paixão pela fotografia, que está até hoje. E também estagiei em rádio. Foi um dos meus primeiros estágios, foi no rádio. Eu participava de um programa que falava da década de 70, 80, então era muito legal, que era o programa Sucessos de Sempre. E aí a gente trazia músicas, histórias, e eu também gostava muito dessa área também, né? Sempre gostei da área da comunicação, de me comunicar. E aí dentro do jornalismo fui conhecendo várias áreas, até que fui para a televisão. Trabalhei na Record, lá do meu estado, no Ceará, sou do Ceará, né? Para quem já acompanha... Para quem já nos acompanha aqui, já sabe que eu sou cearense. E aí, trabalhei na TV como produtora de televisão. Era produtora do Jornal da Noite. Então, eu entrei como estagiária. E depois, fui me destacando dentro da emissora e consegui ganhar um programa para produzir sozinha, que era um programa de viagens, Riquezas do Ceará, o nome do programa, que eu era apaixonada por esse programa, onde... eu levava a equipe para mostrar as riquezas, tanto de cultura, tanto de gastronomia, histórias das cidades ali do estado do Ceará. Então, a gente rodava ali o estado todo, conhecendo as cidades. E mesmo trabalhando ali com a televisão, eu sempre trabalhei com a fotografia também. Então, como eu sempre trabalhei ali no comércio e vi meus pais ali no comércio, eu sempre tive vontade de vender, de empreender. Então, dentro da faculdade, eu já comecei a oferecer trabalhos de fotografia. Ganhei uma câmera. Meu padrasto me deu minha primeira câmera para me incentivar. Eu usava a câmera da faculdade até que ganhei a minha primeira câmera e já comecei a oferecer ali ensaio de gestante, aniversário, e fui fotografando um pouco de tudo. Fazia batizados, ensaios de moda, e até que fui empreendendo com a fotografia, mas sempre ali fazendo outros trabalhos, como o jornalismo, e também ainda empreendendo na fotografia. Quando eu me formei, voltei para a minha cidade para trabalhar como assessora de comunicação da prefeitura da minha cidade, Sim. que era um sonho que eu tinha, que eu já fui assessora de uma outra prefeitura e eu pensava, nossa, um dia eu quero assessorar dentro da minha própria cidade para ajudar na minha cidade. Sim. E aí fui candidata a vereadora na minha cidade. Olha! Sim, acho que essa você não sabia, não né? sabia. Fui candidata a vereadora e quando passou essa campanha eu consegui entrar como assessora de comunicação da prefeitura e também participava ali de diretórios de juventude. Então, fazia parte do comitê de juventude. Então, os jovens, como já tinham me apoiado na campanha, me procuravam para pedir algum apoio. E como eu já estava ali na prefeitura, eu conseguia dar ali suporte para a juventude também, com projetos sociais, eventos. Sim. Então, foi um período muito bom. E depois
estando ainda na assessoria da prefeitura, como eu comecei a trabalhar também com marketing dentro da prefeitura, o comércio da cidade ainda não trabalhava com marketing. Por ser uma cidade pequena de interior, o marketing estava iniciando naquela época, mas as empresas ainda não tinham essa visão do marketing. E aí eu dei um curso de comunicação para jovens da minha igreja. E dentro desse curso eu montei uma agência de marketing com esses jovens que estavam ali aprendendo. E comecei a oferecer o serviço de marketing dentro ali da minha cidade para os comerciantes. Sim. Então, mesmo que eu estava ali com o trabalho fixo, como assessora de comunicação da prefeitura, eu ainda assim estava empreendendo nessa outra área do marketing. Então, montei a agência de comunicação, a agência de marketing, ali para oferecer os serviços de fotografia, gestão de redes sociais também. E, em seguida, ainda, quando chegou ali a pandemia, os comércios fecharam e o meu pai sempre teve comércio e ele decidiu fechar a loja dele e ia passar a só viver da aposentadoria mesmo, já estava ali cansado de trabalhar. E aí eu disse, pai, pois eu vou pegar essa loja para mim, então. E aí montei mais uma empresa, que foi uma loja de produtos de fotografia, de decoração. Sim. Então, a gente oferecia ali a foto impressa, o porta-retrato, quadros, produtos de decoração ali para casa e também uma gráfica. Então, eu montei ali as duas coisas juntas naquela loja que era um espaço do meu pai. E foi mais um empreendimento ali. Sim. Que eu lancei, esse junto com o meu esposo. E depois de um tempo eu comecei a perceber que ali na cidade eu já não conseguia crescer. Estava pequena para você. Já estava pequeno, porque a cidade... A minha agência foi a primeira agência de marketing da cidade. Então, quando eu lancei, não existia marketing na cidade. Sim. Na pandemia surgiu uma outra empresa e hoje já tem mais. Sim. Mas a minha foi a pioneira que levou o marketing para a cidade, então muitas pessoas ainda não entendiam sobre marketing. Então, a gente ia oferecer um serviço e as pessoas ou achavam caro, ou achavam desnecessário, ou tinha o sobrinho que poderia fazer umas fotos, mesmo sem ter tanto conhecimento. Então, a gente via que não tinha mais para onde crescer ali na cidade. Sim. Até que eu comecei a fazer cursos de marketing, mas eu via que aqueles cursos não iam para a minha região. Então, eu precisava viajar. Então, viajei para Recife para fazer um curso de marketing, porque na minha cidade não tinha. E comecei a perceber que em outras capitais existia muitos cursos dessa área, que na minha cidade não tinha. E que eu precisava realmente ali, chegou o tempo de sair para alçar voos maiores. Né? A visão você sempre já teve, né? Desde o começo. Estou aqui, vou fazer isso, mas os comércios as oportunidades foram aparecendo, você foi agarrando e vê o que de fato é o meu propósito, o que de fato eu gosto. Legal, essa parte eu não sabia. Sim. Então, conversei com meu esposo para a gente sair da nossa cidade. Né? No começo foi bem difícil, porque toda a nossa família mora ali, crescemos ali, nos conhecemos ali, nos conhecemos na escola. Então, no começo foi bem difícil, principalmente para ele também, né? Sair ali de perto dos pais, que eles são assim, muito próximos, eles são uma família bem unida. Bem unida. Então, para ele foi bem difícil, mas ele via que eu já não me sentia tão bem ali, que eu precisava crescer e não conseguia sair dali, né? Então, ele aceitou. Sim, sair o desafio. E nos mudamos para Goiânia, sem conhecer ninguém em Goiânia, nem parente, nem amigos, nem colegas. Mas nós estávamos estudando com pessoas de Goiânia, fazendo cursos em Goiânia, de forma online, e começamos a perceber que em Goiânia tinham muitos eventos de marketing, muitos profissionais. Então, para o projeto que a gente queria crescer, esses profissionais estavam lá em Goiânia. E aí nos mudamos para Goiânia e passamos um ano morando em Goiânia, estudando marketing, nos aperfeiçoando. E quando estava perto de completar um ano ali, a gente imaginava que seria um tempo
E a gente sempre falava, a gente acha que vai passar 1 ano, mais ou menos, em Goiânia. E nós viemos em Curitiba para comemorar o aniversário do meu esposo, para passear. E aqui nós já tínhamos uma família conhecida, não família nossa, mas amigos que se tornaram família. Sim. E meu esposo se apaixonou pela cidade. Ele já tinha o pensamento de morar aqui um dia por conta da qualidade de vida, que ele sempre pesquisava e escutava falar sobre isso. E no começo eu fui resistente, né? Ele chegou e falou, vamos nos mudar para Curitiba, a gente já trabalha por conta própria, a gente trabalha home office, então nós podemos morar em qualquer lugar, vamos nos mudar para Curitiba. E no começo eu fui resistente porque a cidade é fria, não tem tanto sol e eu amo sol, Sim. então acho que não vai dar certo para mim. Mas depois de um tempo, né, conversando, orando, vendo se era isso mesmo que a gente devia fazer, decidimos e saímos de Goiânia para morar em Curitiba. E faz 1 ano e meio que estamos aqui. E aqui eu comecei a diminuir os meus trabalhos com marketing, continuo com a minha agência de marketing lá no Ceará, funcionando com clientes de lá, mas decidi não expandir para cá, para me dedicar mais à fotografia. E voltar à essência do jornalismo, né? O marketing, ele também está dentro do jornalismo. Aprendi marketing dentro do jornalismo. Esse serviço de gestão de empresas também é algo que vem ali da minha profissão do jornalismo. Mas eu comecei a sentir falta daquela essência do jornalismo, né? Que é isso aqui que a gente faz, entrevistar pessoas, conhecer as pessoas. Sim. E contar histórias, né? Eu sempre gostei de ouvir e de contar histórias. Então, eu comecei a sentir falta disso. E aí, decidi diminuir os meus trabalhos com a agência de marketing para conseguir voltar a trabalhar mais com o jornalismo raiz, que a gente chama, que é esse jornalismo aqui, e também com a fotografia. Né? E foi quando conheci Josiane Mota. E aí que a fotografia, ela criou mais raiz. Isso. E foi aqui. Isso, porque eu sempre trabalhei com a fotografia como um segundo plano, como um empreender mesmo tendo um trabalho fixo. Mas na fotografia eu fazia de tudo. Então, eu fotografava qualquer nicho, qualquer área. Mas aconteceu uma situação comigo, ainda lá no Ceará, que eu fotografei uma mulher. E quando terminou o ensaio, ela me disse assim, nossa, Amanda, eu quero te contar uma coisa, eu estou passando por uma depressão. E essa tarde aqui que a gente teve fotografando, que eu me arrumei, e cada vez que eu olho para a foto que você fez minha, eu me via bonita. E fazia muito tempo que eu não me via bonita. Então, esse teu trabalho me ajudou a vencer um pouco da minha depressão. Sim. E aí, quando ela me falou isso, eu entrei assim uma reflexão dentro de mim profunda, que o meu trabalho com a fotografia não era só ali de mostrar o aniversário, não era só ali de divulgar um produto para empresas, mas que existia algo muito além ali do que eu estava fazendo na fotografia, que era o ajudar mulheres a elevarem a sua autoestima e a terem uma experiência, um momento para elas. Como ela falou, né? A gente teve uma tarde tão agradável para mim. Fazia tempo que eu não ria, fazia tempo que eu não me sentia bonita. Sim. Então, quando ela me falou isso, despertou algo em mim e eu decidi me especializar apenas em retratos femininos. Entendi. Então, foi a partir daí que eu decidi voltar o meu olhar, os meus equipamentos, a minha técnica na fotografia para mulheres. E aí eu montei um estúdio de fotografia lá no Ceará ainda. Inclusive, quando eu saí do Ceará, as pessoas já me procuravam só para os retratos femininos. As outras áreas já diminuíram. E o foco maior da procura era realmente mulheres. Sim. Que começaram a observar que as outras mulheres se sentiam bem quando fotografavam comigo. Então, as mulheres já me procuravam. E quando eu saí do Ceará, as pessoas me perguntaram se eu não ia deixar o meu estúdio funcionando. E aí eu decidi deixar o estúdio funcionando lá, mesmo sem eu estar presente,
E como eu tinha equipe na agência, eu dei curso e eles de tudo que eu sabia, de toda a minha técnica de edição, a minha técnica de direcionamento de poses, a minha técnica do olhar ali com aquela mulher, a forma de tratar a mulher, que é diferente. Inclusive, uma técnica que eu sempre falo quando eu dou o curso de fotografia é que a gente não pode falar o negativo para aquela mulher. Então, se ela faz uma pose, quem estiver na TV vai conseguir acompanhar melhor, né? Se ela faz uma pose aqui e aquela pose não combinou com o biotipo dela, eu não posso dizer, não, essa pose não fica legal. Não, não faz assim. Porque na hora que eu falo não para aquela mulher, eu travo aquela mulher na hora do ensaio. Porque o momento do ensaio é um momento onde ela se sente um pouco constrangida. Muitas mulheres chegavam geladas, brancas, para fotografar, porque se sentiam um pouco constrangida, de não se sentir bonita, de não acertar a pose. Então, aquele momento ali dela tem que ser um momento bom, tem que ser um momento leve. Então, a gente não pode dizer não para aquela mulher. Mas eu ensinava os meus alunos a dizerem, vamos fazer assim, que esse te valoriza bem. Nossa, gostei quando você fez essa pose para cá. Então, sempre afirmando positivo para aquela mulher se sentir ainda mais bonita. E aqui em Curitiba, iniciei um projeto novo, que foi o Reflorir, onde eu levo o meu estúdio de fotografia para eventos de mulheres, onde a mulher ganha uma foto. Então, a ideia a mulher já vai para o evento arrumada, já vai ali bonita, de cabelo feito. Então, ela ganha uma foto, ela está recebendo ali um conteúdo que vai mexer ali com o emocional dela também. Então, com a foto, ela já se sente ali mais bonita, já consegue alterar a foto de perfil, já consegue produzir um conteúdo também. Aí você já traz essa experiência para ela que ela já pode aplicar. Isso é muito interessante. E eu, além de ser consultora, eu sou mentora, onde a gente tem agora uma mentoria e a gente traz muito esse olhar do look para o negócio da empreendedora. E tudo isso que você me falou, da sua trajetória, eu vim aqui refletindo, escutando e refletindo como, às vezes, a gente tem dificuldade de expressar todo o nosso conhecimento e tudo que a gente gosta de fazer. Então, as nossas habilidades, elas também entram no nosso negócio. Né? Então, você como hoje, o olhar da fotografia, pensando aí já mais a fundo, quantos quadros interessantes você consegue trazer no teu Instagram e comunicar essa experiência do teu cliente. A questão da foto, mas você entrevistando... Nossa, minha cabeça aqui já começou a ter várias ideias. E aí, de toda essa trajetória tão linda, você já falou que o seu público é feminino. Mas além do seu público ser o feminino, o que você quer transmitir para o seu público te olhar? Porque aqui no digital a gente tem essa, não disputa, mas esse olhar muito grande, porque a gente tem vários profissionais da mesma área. E o que você quer transmitir para o teu cliente? Então, eu quero que a mulher se sinta realmente, quando ela estiver ali fotografando comigo, que ela se sinta em uma experiência. Então, eu quero proporcionar isso para elas. Que eu proporciono no ensaio uma experiência ali de autocuidado para ela. Porque o momento do ensaio é um momento que é só dela. Né? Tem uma frase que eu ouvi de uma cliente na hora que eu estava fotografando, que ela se emocionou na hora do ensaio e ela me falou assim: nossa, geralmente eu me arrumo para ir para um evento na escola do meu filho. Eu me arrumo para sair com uma amiga, eu me arrumo para ir trabalhar, mas eu nunca tinha me arrumado só para mim. Então, é isso que eu quero proporcionar, que a mulher tenha uma experiência para ela, se arrumar para ela e para ela se ver através dos olhos de uma outra pessoa, que é através do olhar de uma profissional. Ela vai ver o quanto ela é bonita. Então, eu quero que ela se sinta bonita realmente. E eu tenho técnicas que eu utilizo dentro do ensaio para identificar qual é o melhor lado, né? O nosso rosto, ele é assimétrico. Então, nós temos um lado que nos favorece mais, que a gente se sente mais bonita. Então, eu tenho essas técnicas para identificar qual é o lado que a mulher se sente, que a mulher
fica mais bonita e quais são os ângulos também do rosto que ela fica mais valorizada. Então, se é um queixinho mais para cima, se é um pouquinho na diagonal. Então, cada mulher tem traços únicos que a gente identifica ali no ensaio. E trazendo para o teu vestir, o que você quer transmitir para a tua cliente? Quais são os adjetivos? Tá, eu quero transmitir uma feminilidade, que eu até tive muita dificuldade com essa questão da minha feminilidade por sempre trabalhar no comércio. Então, no comércio, você não pode ali, você está atuando com homens e mulheres, e por você estar ali num papel de liderança, então eu tinha uma empresa, então eu era dona de uma empresa, dona de uma loja. Sim. O homem que ele chega ali para fazer um serviço gráfico comigo ou para fazer uma negociação de um pacote de gestão de redes sociais na empresa dele, geralmente tinha que ser eu ali negociando com um homem para fechar os pacotes para a empresa dele. Então, eu não podia ser toda fofinha, toda meiguinha, porque esse empresário, e na minha cidade, a maior parte dos empresários são empresários homens e empresários mais velhos. Sim. Então, eu era uma das poucas meninas que estavam montando empresa ali na cidade. Então, eu não podia ser toda meiguinha, toda fofinha. Eu tinha que ter uma postura ali mais de comerciante. Então, Sim. muitas vezes eu realmente não me sentia tão feminina, porque eu tinha que estar ali falando mais firme, falando mais sério, sem tanto sorriso, apertando na mão de homem para fazer uma negociação, para fechar um negócio, para assinar um contrato. Então, por muito tempo, eu não me senti tão feminina. Então, eu estou... Acho que agora, como eu não estou mais nessa área ali de trabalhar com homens, agora que eu estou tentando resgatar a minha feminilidade para atuar ali mais com mulheres. Então, eu quero que ela me veja assim, feminina também. Sim. Quando você estava nesse outro momento, você externava esse sentimento nas suas roupas? Você acha que você também trazia mais autoridade, se fechava um pouco mais por causa desse teu outro... Eu não tinha esse conhecimento ainda, na época, de que a roupa impactava. Tá. Então, o que eu fazia era salto, calça social, preta, calça jeans... e blusinhas mais assim, de botão, eu gostava, mas eu também gostava muito daquelas roupas mais românticas, então, babadinho, essas coisas assim, cores... Florzinha. Ela tem bem perfil de florzinha. Cor de rosa. Além da feminilidade, o que você acha que o teu público vai olhar para você com diferencial através da tua roupa? O que você gosta... quer transmitir, ou que a tua cliente olha e fala assim, nossa, a Amanda, ela é uma mulher, uma fotógrafa assim, assim. Quais são os adjetivos que você gostaria que as pessoas falassem sobre a sua imagem? Então, o que eu gostaria que falassem, que eu ainda não me sinto nesse nível, mas eu queria despertar uma elegância também, né? Porque o público... aqui de Curitiba é um público diferente até. Então, as mulheres que eu estou convivendo hoje são mulheres que são elegantes, que têm empresa. Então, hoje, estou convivendo com muitas empreendedoras, empresárias. Então, eu queria também transmitir essa elegância para elas. Sim. Isso é interessante. Eu sempre falo, a elegância, a gente tem elegância como estilo, mas a gente tem que trazer elegância com os elementos. E isso faz diferença. Porque nós... não vamos, infelizmente, né? A gente tem a questão do julgar e é automático, mas você nunca compra de alguém que você acha que está menos do que você. Isso é automático. E aqui não é questão de, mas então eu sou uma empreendedora pequenininha, eu não vou vender. Não, você vai vender, porque você vai mostrar para o teu cliente o teu valor através da imagem. Então, você tem que gerar o quê? Desejo na sua imagem, para a mulher querer fotografar com você. E não fotografar só lá no evento, querer o a mais. Sim. E além do que você quer transmitir, qual que é a sua maior dificuldade hoje? Com o vestir? Com o vestir. Então,
Primeira dificuldade de cearense, né? Que eu ainda não acerto as roupas aqui. Não. A Sim, Josiane aham. sempre fala, amiga, hoje você vai passar calor. Amiga, hoje você vai passar frio. Sim. Então, eu tenho essa dificuldade da cearense. Aham. E essa questão também, né? Já vamos voltar aí, chegar o outono, então já vai chegar ali os dias mais frios, né? Então, eu tenho essa dificuldade ainda de me arrumar para o frio, porque eu vivi a vida toda me arrumando No só para o calor. quente, né? Então, lá a gente não usa roupa de frio para nada. Uhum. Tá. Gente, pra quem Ela não vai está anotando assistindo, tudo. eu estou anotando tudo aqui para eu trazer uma solução para nossa Amanda. E a facilidade. Na roupas de calor você tem mais facilidade, então. Tenho mais facilidade por conta do habitual, né? Por já ter ali a vida toda só me vestindo com looks mais voltados ali pro calor. Aham. Mas, ainda assim, eu sempre gostei de blazer. Então, mesmo na minha cidade, as pessoas não usavam blazer. Eu era uma das poucas ali que sempre aparecia de blazer e saltinho, porque acho que essa questão do jornalismo, né, pode ser também. Da autoridade, né? Sim. E aí aquela visão que eu via, né, das jornalistas sempre de blazer, Sim, sempre de sim. terninho. Então, eu sempre gostei de usar blazer, então sempre usei. E eu acho que isso eu tenho... é o que eu gosto mais de usar até. Gosto muito de usar os blazers e... mesmo usando looks de calor, geralmente as pessoas usavam camisetinha. Não sei se aqui chama camisa, né? Lá a gente chama camisetinha de alcinha, sabe? Ah, como se fosse blusa de alça. regatinha. Aham. Então lá as pessoas usavam muito assim, usam muito regatinha e eu nunca gostei dessa blusinha de alça. Eu sempre gostei de alguma coisa por cima, alguma coisa, uma terceira peça, né? Então, sempre gostei de ter alguma coisa assim por cima e não usar só ali a blusinha de alcinha. Ou até essas blusinhas assim de botãozinho. Era algo que eu também já gostava de usar. Sim. E aí você já tá me respondendo tudo que eu quero saber. Você já tá vindo. Você tem dificuldade em combinações? Ou pro seu biotipo, ou pra sua ou cor? Pro meu biotipo eu tenho. Eu sempre fui magrinha. E hoje eu estou me sentindo um pouco mais magrinha do que o normal, até. Mas eu tenho dificuldade de me vestir pro meu corpo, para valorizar o meu corpo magrinha. Então, isso eu tenho dificuldade. De tudo que a gente vem conversando, uma coisa que dá pra gente trazer muito, você sempre traz a questão do estar à frente. Então, a inovação, o pessoal não fazia, mas eu já estava fazendo. Então, Sim. esse teu olhar, você pode trazer para a tua comunicação do vestir. Legal. E aí, como que a gente pode fazer isso? Eu gosto sempre de trazer uma assinatura de estilo. Para qualquer empreendedor, eu posso atender 30 fotógrafas. Você é única. Sim. O que você tem é só você. E isso a gente vai trazer pro teu vestir. E até o look das fotógrafas, geralmente, assim, na minha cidade já tinham outras fotógrafas, e geralmente o look das fotógrafas é leg. Então, Por causa do também conforto, por causa né? do conforto, Sim. né? Porque geralmente a gente bola no chão, então se é um ensaio externo, e a gente precisa realmente estar mais confortável. Sim. Mas também já era algo que eu não gostava muito de utilizar ali o leg para sair, então eu gostava de usar macacão, ou ia de calça normal mesmo. Sim. E até quando tinha algum evento que era uma trilha, então realmente preciso ir mais de leg. E aí eu já usava leg com um coletinho e uma blusinha maior. Então eu já fazia essas combinações assim. Sim, eu tô aqui olhando o Instagram da Amanda. Por quê? Eita. Porque esse olhar que a gente sempre vai olhar com o olhar, eu estou conhecendo a Amanda agora, então eu vou procurar onde? No digital, quem é Sim. a Amanda. Então aqui eu vejo que você tem já esse olhar para a autoridade. Porque a gente precisa trazer autoridade para a mulher confiar em você e querer o seu produto. Aqui eu vejo uma foto muito interessante que eu acho que a gente pode trabalhar, que é a questão da gola alta. Sim. Tem uma foto que você está aqui
com a gola alta, você passa muita autoridade e traz uma elegância, porque a gola alta traz uma elegância. Gosto. O que você pode fazer para você se destacar? Vamos lá, estamos num evento que tem 4 ou 5 fotógrafos. O que a Amanda vai fazer para se destacar? A gente pode trazer um movimento nas suas mãos de uma forma diferente. Você está segurando a câmera, né? Então, podemos pensar em algo que você quer, o feminino. Sim. Quando você levanta o braço, da forma que você vai fotografar, você traz o teu feminino. Então, blusas que tenham trabalhado na manga diferente, porque todo mundo vai olhar para Amanda, porque ela tá trazendo o feminino, você traz... Eu vou anotar. Você traz a atenção para o teu olhar e a gente pode trazer uma autoridade com uma gola alta. A gente pode trazer uma elegância na sua combinação, trazer ali um monocromático, cores da sua cartela, porque eu sei que você já tem a sua cartela. Sim. Então, isso a gente pode começar a trazer como uma assinatura de estilo para Amanda. Sim. E sempre trazendo a inovação junto. Ou um acessório diferenciado, ou um cinto diferenciado. A gente já vai trazer a inovação com as coisas diferentes na manga. Então, a gente já começa a trazer ali que não é só a fotógrafa. Quando você vem para a sua história, e aí que a gente tem que trazer isso para o Instagram também, sim, as pessoas vão começar a se conectar. Olha a história dela. Ela sempre foi essa menina que ela inovou, aquilo era muito pequeno para ela, e você tem várias outras habilidades, além da fotografia. Então, até pensar em fazer um quadro contando a história realmente das mulheres ou de alguma profissional que você atendeu, de uma forma de telejornal, um quadro uma vez por semana. Dentro do Instagram. Dentro do Instagram. Eu sempre quis fazer essa questão do contar ali história. Uhum. Eu até já comecei, já gravei alguns, sim, mas não cheguei a postar todos. Por exemplo, fui fotografar uma senhora que era corredora. E ela é lá da minha cidade, mas estava aqui em Curitiba. Uhum. E aí, quando eu fui fotografar, eu perguntei, né? Mas por que você começou a correr? E aí ela me falou porque eu estava com depressão. E a minha médica mandou eu começar a fazer qualquer atividade física. Eu comecei a caminhar, depois comecei a correr. E a corrida me curou da depressão. Uhum. E aí, quando eu ouvi aquela história, eu falei, nossa, que fantástico. Eu preciso compartilhar. Porque no meu pensamento, que é o que a gente faz aqui também no programa. Sim. Se alguma mulher escuta e está com depressão e tem a ideia de se inspirar nessa senhora. Nossa, a mulher tem 70 anos de idade. Sim. E está correndo. Eu também posso começar a correr, então eu vou correr também. E aí vai que essa mulher também é curada da depressão porque começou a correr. Sim. Então, o meu pensamento é esse de compartilhar histórias para que essa história possa ajudar outras mulheres também. Perfeito. Então, eu sempre pensei em fazer isso com as pessoas que eu estava fotografando. Então, sempre que eu fizer um ensaio, eu contar a história daquela mulher que eu estou fotografando ali. Algo que eu sempre tive vontade de fazer, mas nunca comecei a fazer. Acho que agora você me falando, eu posso começar a despertar isso. Eu vou te mostrar depois uma referência de uma... Eu não lembro, eu acho que ela fala de moda, ela fala... Eu não lembro o que ela fala. E ela traz isso de forma... um telejornal. Então, é ela entrevistando ela mesma, contando a história da pessoa. Então, que legal. É muito bacana. Daí eu vou te mandar essa inspiração. E você falando de histórias, muito se conecta, né? Sim. Meninas, a gente vai fazer um breve intervalo e logo voltamos, porque nós também temos outra entrevistada aqui conosco que chegou agora. Beijo, beijo. Olá, voltamos nossos ouvintes com essas mulheres incríveis aqui no nosso estúdio, com Simone Leal, a nossa consultora de estilo, que estará conosco todas as quinta-feiras. É um prazer recebê-la aqui. E também chegou ao nosso estúdio uma mulher maravilhosa, uma mulher que eu gosto muito de acompanhar ela. Ela esteve aqui comigo ano passado, gente, e agora a gente conseguiu aí fazer com que ela viesse. Ela veio no lugar da doutora Ana, a nossa ginecologista maravilhosa também, que teve um probleminha, a gente super entende. Claro. Médica sempre tem as suas ocorrências. Bom dia, Andressa Katisk. Muito obrigada por você estar aqui comigo, que ela é farmacêutica e empresária. Seja bem-vinda, Andressa.
Muito obrigada, eu que te agradeço pela abertura, né, pelo espaço. É um grande prazer para mim poder estar aqui mais uma vez, né, com essa maravilhosa, né, Josiane, agora com mais uma colega nossa aqui. Colega Tô nossa. muito feliz. E obrigada. Tô muito feliz por estar aqui com Ai, vocês. que bom que você ter vindo. Conseguiu vir aqui no nosso segundo bloco, está aqui conosco. Andressa, nós estávamos no primeiro bloco, a gente estava falando muito sobre estilo, sobre a mulher também precisa ter esse cuidado com elas, né? Então, assim, eu vou deixar a Simone, que é o quadro dela, terminar e aí depois a gente já começa a conversar, porque você tem um papo muito importante também que eu amo. Legal, Isso, claro. e eu já tenho dúvidas que eu quero tirar. Olha aí, com tá ela. vendo? É um bate-papo aqui, Assim que é bom. hoje vai Isso. render essa nosso estúdio aqui. Sim. Legal. E aí a gente voltando falando hoje da empreendedora Amanda, a fotógrafa. Então ela gosta, né, de trazer a feminilidade. Então a gente já deu aqui algumas dicas para ela trazer a feminilidade dentro do Instagram, do digital e também no estúdio que ela monta. E a elegância. Então, voltando aqui, quando a cliente, eu faço a análise de estilo com ela, quando a gente fala muito de imagem, não tem como a gente não falar do digital, porque hoje é outra questão e é muito grande, né? Ele já entra ali como um dos pilares da imagem. Sim. E olhando aqui no Instagram da Amanda, e a gente está falando de Instagram porque é o que a gente mais está movimentando. Eu tenho uma coisa com fotógrafas. Vocês amam tirar retrato das pessoas. Só que quando a gente entra no Instagram, é muito difícil ter a foto da fotógrafa. Então, eu quero saber com quem eu estou falando. Sim. E a Amanda faz isso lindamente. Tem aqui fotos dela, até do evento que ela vai estar, um grande evento que acontece mês que vem. Eu mudaria apenas a questão dos fixados. Destaques? Isso, colocar a tua história, a gente trazendo aqui a questão da inovação. O fixado do feed. Do feed, isso. E aí, porque nos destaques você tem, né? Ali, eu tava dando uma olhadinha. Mas no feed, a gente fixar o diferencial da Amanda. Qual é a experiência que eu vou ter com a Amanda quando eu me fotografar com ela? Correto. Então, isso eu acho muito interessante você trazer. E o restante, a gente vai trabalhar a questão do estilo, mas trazendo ali a elegância, a gente pode trazer alfaiataria. Você falou da feminilidade, mas você tem traços muito femininos. Então, a gente tem que cuidar para não ficar trazer uma imagem muito novinha para você e trazer a elegância e a autoridade. Inclusive, essa é uma outra dificuldade que eu tenho. Porque por ser... Lá na minha cidade, eu brinco muito com a Josiane, lá na minha cidade a gente chama de pouquinha. Essa menina é toda pouquinha. Toda pouquinha. Então, eu sou muito vista como a menina, por ser magrinha, por ser baixinha, né, pequenininha, pareço ser mais jovem do que a idade que eu tenho. Sim. Então, não sei a voz, mas eu tenho essas características de nova. Então, às vezes, eu ainda sinto um pouco dessa dificuldade também de passar uma maturidade, uma autoridade de pessoa mais... que tem mais experiência, né? Sim. Eu tenho 12 anos de fotógrafa, mas ninguém acredita, né? Sim. É porque são vários elementos que vai trazer para o nosso cérebro e a gente vai julgar. E não é um julgar quando eu falo de julgar para algo ruim. Porque o cérebro ele quer entender ali se eu confio ou não confio. Sim. Então, quando você tem vários elementos que traz uma infantilidade ou uma feminilidade muito de menininha, a gente tem que trabalhar isso. Só que a gente também tem que entender qual é a cor que você gosta, porque ele também vai transmitir algo. Você, por ter um contraste médio para baixo, toda a sua estrutura... Simone, mas eu gosto de cores claras, se essa for a dúvida. Porque às vezes as pessoas colocam muito o preto, porque daí vai passar a autoridade. Mas às vezes, se você também não gosta do preto, o que a gente pode fazer? A gente pode trabalhar muitas linhas. Então, você vai trazer bastante linha. Linha reta, linha no teu cabelo. E você pode trabalhar a cor que você quer, porém,
traz a linha reta, traz uma alfaiataria, traz um peso visual nos teus calçados, ou às vezes num acessório. Então, traz um brinco, trazendo um dourado, que você também traz a elegância, mas um peso visual. Às vezes, um penteado mais de lado e um brinco imponente aqui. E Quando você fala peso visual... Imponência. Algo com uma linha mais reta, algo com uma estrutura mais grossa. Então, você pode trazer uma alfaiataria clarinha, como você está, trazendo o teu cabelo para o lado, um brinco um pouquinho maior, eu já não te olho como uma menininha. Eu já te olho, opa, essa moça, ela entende de moda, ela traz uma inovação, porque ela é diferente, e aí você vai trazendo a tua essência dentro do teu estilo. Certo. E você tem alguma dificuldade? Dentro dessa que você já me falou, da autoridade, tem mais alguma que você... todos os dias você acorda e fala... Então, eu tenho uma dúvida que eu queria te perguntar, que é a questão do que eu até comentei assim, bem por cima, né? Do corpo magro. Sim. De como é que a gente faz para valorizar. Porque, às vezes, eu sinto que tem roupa que pode ser que já mostre que eu estou magra demais. Sim. Então, será que tem uma roupa que valoriza o corpo magro e deixa mais bonito? Tem. A gente fala muito na consultoria de afinar e alongar, porque é a maior dor, assim, 80%. Mas eu tenho clientes muito alta e fala, e aí? O que eu faço? Eu não quero parecer alta. E também a questão do muito magra. Às vezes, né? E depende do que te incomoda, não é aquilo que você estava falando antes, do pode, não pode, do quero ou não quero, em relação à fotografia. Tem muito isso na consultoria. Então, a gente vai fazer o efeito ao contrário. Em vez de a gente alongar, a gente não vai trabalhar com alongamento. Então, tudo que fechar aqui na parte de cima, superior, para você é melhor. Porque a gente, automaticamente, quando você alonga, você também afina. Então, a gente não vai trabalhar com as partes de afinar. E sim, deixa tudo tampadinho, que aí você começa a dar a impressão que você está um pouquinho maior. Ombreiras aqui também ele vai aumentar. Então, a gente também vai ter a impressão que você está um pouquinho mais gordinha. E quando a gente trabalha no monocromático, que a gente vai trazer o quê? A elegância. A elegância, com o monocromático, você fica muito elegante. Só que ele também afina e alonga. O que a gente vai fazer? Textura. Então, você vai fazer um mix de textura quando você estiver com monocromático. Então, você está toda de preto. Eu amo preto para fotografar, né? Geralmente, em alguns eventos, você tem que estar toda de preto, mas você faz um mix de texturas nos teus tecidos. Então, às vezes, um trabalhadinho na blusa com uma calça diferente no tecido. E aí dá a impressão que você está um pouquinho maior. Por isso que, às vezes, a gente fala, preto alonga. Depende. Porque se você faz esse mix de textura, você traz uma comunicação de moda bem diferente, mas pode também aumentar. E, às vezes, um branco, dependendo qual o tecido dele, afina mais do que esse preto. Então, isso eu acho que você pode começar a trabalhar mesmo. Esses mix de texturas para dar a impressão de um pouquinho mais cheinha. Entendi. Perfeito. Amandinha, diga, meu amor. Vai. Eu queria fazer um bate-look com ela. Tá. O que seria um bate-look? Tem algumas curiosidades aí que eu quero saber da Amanda como empreendedora. Qual é a empreendedora que você tem como a pessoa mais inspiradora para você hoje? Duda Vieira. Duda Vieira. A Duda Vieira é a minha inspiração em imagem. Tenho duas inspirações, né? Sempre falo, é interessante a gente dividir as inspirações de estética e de vida. A minha de vida não é uma mulher, mas é uma pessoa bem especial também. Mas a Duda é... E aí a gente vem com o senso estético da Duda. Sim. E a Duda também tem isso de que ela é muito magrinha. A Duda usa 34. Sim. E ela tem algumas questões, né, dela que a gente... quem acompanha a Duda, né, sabe? E ela traz muito a alfaiataria. Sim. E a gente fala, para ser elegante eu preciso estar de blazer. Não, você não precisa estar de blazer, mas se você não está de blazer, pegue outros elementos. E ela faz isso muito bem. Outros elementos que ela traz. E os elementos a gente traz também no tecido, que ele comunica demais.
Às vezes a gente esquece, a gente só quer colocar o blazer, ou a gente só quer colocar um salto, mas a gente esquece da importância do tecido dentro da nossa comunicação. Sim. E além da Duda, que você gosta, você admira, qual é o look da Amanda, fotógrafa de sucesso? Qual é esse look? Descreva ele para nós. É algo que eu quero... Isso. A gente, na mentoria, a gente faz o exercício capa de revista. Então, na capa de revista, qual é a revista que você quer estar e o que vai estar escrito? Qual é a tua roupa para essa capa de revista, para o teu sucesso? Qual é a tua roupa? Então, eu não usei ainda, mas tenho muita vontade de começar a usar conjunto de blazer com calça combinando, que seja ali do mesmo tom, o monocromático que você falou. Então, é um look de alfaiataria monocromático. Pronto. Cheio de blazer. autoridade. Tem que ter o blazer. Tem que ter o blazer. Eu digo, a Amanda é das minhas. Eu falo, eu acho que eu saí da barriga da minha mãe de blazer. Eu tenho essa impressão, assim, porque tudo eu coloco blazer, mas aí é uma comunicação minha mesmo. Então, ninguém precisa falar, olha, para você passar autoridade, você tem que estar de blazer. E eu gosto muito da autoridade colorida, que a gente fala, né? Para ser elegante, a gente tem que estar com uma roupa neutra, e não necessariamente, né? E aí no meu Instagram vocês vão ver que eu faço isso de olhos fechados. Mas então, obrigada, Amanda. Obrigada por ser a minha estreante no meu quadro. Eu que agradeço. Já anotei várias dicas aqui do que recebi para colocar em prática. Muito bom. Depois a gente vai olhar, Amandinha. É isso aí. Na quinta-feira você já começa a cobrar ela. Isso. Andressa, agora eu quero que você se apresente um pouco para nossas mulheres aí, que você é uma mulher incrível e que realmente você tem algo muito a agregar para muitas mulheres. Ai, obrigada, Jô. Bom, Andressa Katiski, como Isso. você já me apresentou, né? Tem o Stuart também, mas vamos manter o Katiski. Andressa Katiski, eu sou farmacêutica, né? Há muitos anos já de formada. Eu tenho... sou mestre, sou doutora em patologia, né? Especialista em suplementação clínica, climatério, menopausa. E eu sou sócia fundadora da KEF, que é uma empresa de suplementos para mulheres nessa fase da vida, né? De climatério e menopausa. É isso aí. E aí a gente quer falar sobre isso, Andressa. Como é que você chegou nesse mundo das mulheres na menopausa? Que é algo que você realmente trabalha e que é muito sério, porque você tem aí a empresa, você tem suplementos que você suplementa as mulheres. Bom, eu venho de uma... Bom, sou da área da saúde, né? Venho de uma família que é majoritariamente formada por mulheres. E na minha infância... A minha mãe teve câncer de mama, né? Muito nova, aos 38 anos. E eu acompanhei... Na minha casa éramos eu, minha mãe e 2 tias. Essas tias já estavam nessa fase. E quando a minha mãe teve, então, o câncer de mama, teve a menopausa induzida. E eu acompanhei muito essa fase de menopausa das 3 juntas. E aqueles calorões, e elas tomavam isso e tomavam aquilo, e nada resolvia. Nananã. Então, esse foi um primeiro contato com a menopausa que eu tive lá. Eu tinha em torno de 12, 13 anos, mais ou menos. Acompanhei muito essa fase e foi uma fase muito pesada para elas, muito difícil, né? Porque já estavam lidando com o câncer e daí mais os sintomas da menopausa. Quando eu terminei a minha pós-graduação, né, que eu já tinha trabalhado também com patologia e tudo mais, que chegou o momento de empreender e eu queria empreender com mulheres, eu e o meu sócio, a gente olhou para o climatério e falou assim, será que a realidade ainda é a mesma? Porque naquela época que elas viveram isso, elas não podiam fazer terapia de reposição hormonal, primeiro pela questão financeira, segundo pela questão da saúde, né? Tinham essa contraindicação. E a gente falou, será que isso ainda é a realidade? Será que as mulheres ainda vivem essa dificuldade, né, de não ter alternativa para fazer um tratamento, né, o manejo desses sintomas que são tão impactantes? E a gente começou a estudar, então foram aí 2 anos de estudo pesado em cima do mercado e da fase da vida da mulher. E a gente descobriu que, infelizmente, mesmo mais de 10 anos depois, a realidade ainda era a mesma. Sim. Né? Então, aí a gente resolveu entrar com suplementos, porque eles são inclusivos, né? Então, a gente consegue suplementar tanto a mulher que faz a terapia de reposição hormonal, quanto a mulher que não pode fazer a terapia de reposição hormonal. Perfeito. Entrar com produtos que podem atender a todas as mulheres, né? E foi assim que a KEF nasceu. Nossa.
Nossa, perfeito. E realmente você ter esse olhar, porque é o que nós falamos muito aqui no programa, e eu falo muito isso, sobre a menopausa da mulher. As mulheres estão entrando na menopausa cada vez até mais cedo e não tem um suporte. E outra coisa, o tabu também. Muito. Né, meninas? Então a gente ainda tem muito tabu. E até entre as próprias amigas, mulheres. Sim, Então você já está começando, e tipo, não quer mais ficar perto, porque a mulher começa a ficar com os sintomas, é o calorão, uma hora tá com calor, outra hora tá com frio, outra hora tá chorando, outra hora não tá. Então, isso mesmo. e eu hoje, graças a Deus, aqui no programa, como eu convivo com muitas mulheres, então elas estão nessa fase, e aí fica aquela coisa de uma contando o que está acontecendo com a outra, mas não se tem a informação correta. É verdade. Infelizmente, essa é uma realidade. Ainda tem essa questão. Sim. E como é que você faz, Andressa, para daí falar com essas mulheres? Qual que é o teu trabalho perante essas mulheres que estão na menopausa, que estão entrando na menopausa? Bom, a gente tem alguns... A gente acredita ali dentro da KEF que a informação... Como eu já venho de uma formação, né, acadêmica, Sim, eu acredito que a educação é o primeiro passo para você começar a se cuidar e começar a entender a si própria. Sim. Né? E como você falou, Joy, e essa infelizmente é uma realidade... ainda existe muita ignorância relacionada à menopausa. Então, assim, profissionais que não conseguem, que não entendem muito bem dessa fase, que não conseguem direcionar essa mulher, né, e dar uma orientação correta. E da própria mulher, porque, querendo ou não, a menopausa ela está relacionada com o envelhecimento, né? Sim. E o envelhecimento, então já começa aí o tabu, né? Sim. E a mulher não pode envelhecer. Exatamente, na nossa sociedade, né? Exatamente então, isso. Uma vez que a mulher não pode envelhecer, eu tenho vergonha de estar entrando nessa fase. Eu não posso viver isso. Posso porque, falar. querendo ou não, é sinônimo de envelhecimento. Sim. Não né? posso perguntar, não Exatamente. posso ter dúvidas, né? Não posso ter sintomas. Sim. Né? Então, isso acontece. É uma realidade. A gente, nossa, já... Como a gente participa de feiras, eventos... Volta e meia, mulheres indo para... Olha ali o stand da menopausa, Deus me livre, vai para o outro lado. Mas, na verdade, a menopausa ela é uma fase natural da vida. Uma fase natural da vida. E todo mundo vai passar por isso. Eu concordo plenamente né? com você. Então, assim, as nossas ações, o que a gente faz para informar essas mulheres Sim. é trabalhar conteúdo em blog, que a gente tem um blog, redes sociais, participação de rádio, né? Como a gente está aqui, de eventos, podcasts. A KEF tem um podcast, né? Que chama PodKEF, que é também um conteúdo gratuito que a gente produz exatamente com o intuito de trazer profissionais, de falar sobre o tema, bater nessa tecla, porque isso é extremamente importante. Extremamente. Né? Então, dá palestras também, então a gente faz palestra dentro de empresa ou para mulheres em eventos, para mulheres e para homens, né? Porque eu sempre falo que a menopausa afeta todo mundo, sim, não é só a mulher. Sim, Ciclo sim. familiar, né? Exatamente. Então, a gente trabalha muito essa questão educativa. Nós temos um e-book também que responde as principais perguntas das mulheres nessa fase, né? Então, a gente montou um e-book exatamente com o intuito de informar, trazer essa informação pautada e na palma da mão, né? Para a mulher ter ali para poder consultar. Então... Porque a gente precisa ter muito mais ações Com que não certeza. tem, Andressa. Eu sinto isso até mesmo porque não tem. A gente tem aí muitas ações, a questão do câncer de mama, o colo do útero, mas e a questão da menopausa? E teria que ter uma ação, que eu digo, para ser falada mesmo, até com as próprias jovens, para que elas comecem a entender o que vai acontecer com elas. As meninas de 20, 30 anos, elas já terem essa noção. Porque, como você falou, eu quero passar pela menopausa porque é sinal que eu estou viva. Exato. Só que eu quero passar não com essa dor que eu vejo muitas mulheres passando. Com esse estigma, né? Essa raiva de ser mulher, né? Porque você entra até naquele momento, puxa, por que fui nascer mulher, né? Exato. Eu tive que menstruar, aí depois você tem um bebê, aí depois não terminando tudo, ainda você tem a menopausa. Exatamente. E isso que você falou é bem interessante, porque quando a gente traz para uma idade mais nova, as meninas de 20, 25, elas nem sabem. Não. Então, eu acho que a informação, estando nessa idade, é muito interessante, porque às vezes ela fala, pô, mas eu acho que a minha mãe já está. Com e quando certeza. ela, ou a minha tia... E começa um cuidado, mulher, né, porque Si? a mulher às vezes não percebe. O cuidado. E no momento dela, ela já vai estar com outra mentalidade para a menopausa. Exatamente isso. E até mesmo vem com esse cuidado, com esse olhar de tipo assim, nossa,
é tenso, porque hoje a gente tem essa conscientização de quando a mulher está na TPM. Então, quando uma mulher está na TPM, você geralmente, eu pelo menos já saio comprando chocolate para minhas amigas. Maravilhoso, quero trabalhar com você. Vem um chocolatinho junto. Por quê? Porque eu sei e também deixo ela à vontade. Tipo, hoje não é o momento de mexer com esse ser humaninho, né? Mas a gente tem que pensar isso na menopausa, quando a mulher começa no climatério, lá nos primeiros passos. A gente também tem que começar a entender e falar assim, olha, amiga, eu acho que eu tenho um suplemento, porque isso também é importante que você traz, Com certeza. Andressa, porque existe esse tabu, além da menopausa, existe também o tabu das condições que se faz ou não reposição hormonal. Muito. Uhum. Que Existe. tem um tabu dos médicos. Sim. Um diz que pode, outro diz que não pode. É verdade. Bom, eu vou dar minha opinião, então, né? Claro, sobre a questão com da reposição certeza. Você tá hormonal. aqui. Apesar de eu ter um produto, né, a minha empresa não trabalhar com esse tipo de produto, a reposição hormonal, ela assim, as drogas de primeira escolha, né? Então, é o tratamento de primeira escolha para fazer o manejo dos sintomas. E a reposição hormonal, hoje, ela evoluiu muito. Ela é extremamente importante para a mulher que pode, né? Que tem condições tanto financeiras quanto de saúde, né? De fazer. Por quê? Porque a reposição hormonal, ela pode, além de aliviar os sintomas, vai prevenir diversas doenças, né? E doenças que são importantes, eventos cardiovasculares, demências, por exemplo, né? Osteoporose. Então, a terapia de reposição hormonal, quando bem prescrita, né, ela é extremamente importante. E uma coisa não exclui a outra, né? A suplementação, como eu falei, ela pode ser aliada, né, pode ser agregada junto com a terapia de reposição, ou para a mulher que não pode fazer reposição, ela entra como uma alternativa. Mas a reposição, o ideal é que a mulher busque um profissional que seja especialista ou que saiba prescrever muito bem essa terapia de reposição e que ela faça uso, sim, porque quando o protocolo é bem... favorável. Exato. É um protocolo muito bem desenhado, bem prescrito para você, né? Isso vai te trazer muita qualidade de vida. Sim, né? e eu até coloco aqui, Andressa, que também, você também vai falar isso, que vindo com uma boa alimentação, atividade física e o sono, É essencial. você consegue sim. E eu sou a favor da reposição hormonal, porque lá no começo, quando eu já estava com os meus 20, 30 anos, e eu sempre falei, uma hora eu vou passar pela menopausa. E o mais incrível é que eu quero que ela chegue, e ela não chegou para mim ainda, eu já estou com 47 anos. Então eu não sei o que está acontecendo com a menina, porque eu ainda não estou sentindo nada, meninas. Mas Que bom! exatamente Que bom. isso. Eu não sei o que aconteceu com ela, mas ela deve estar em algum lugar. Ela vai chegar, Ela ela vai deve estar chegar. viajando e logo ela Isso, chega, ela né? chega. Ela deve estar lá por Dubai. Tá longe. Tá bem longe. Mas assim, é isso que eu quero, sabe, dizer, porque é esse cuidado que nós temos que ter. Então, eu já venho de muitos anos fazendo educação, a atividade física, justamente Perfeito. para quando eu chegar, ela chegar mais leve. E isso eu fiz mesmo uma consulta com educação física ali, e ele falou realmente isso, que se ela vir, ela vai vir mais leve pela quantidade de exercício que eu já fiz em toda a minha vida. Não, perfeito. É isso mesmo, Jô. Porque, assim, a gente sempre fala que o exercício físico e a alimentação são a base de tudo, né? Como qualquer coisa. Então, não adianta você entrar com um medicamento se o mínimo não está sendo feito. Exatamente. Né? Então, o exercício físico e a alimentação, elas são determinantes para os teus sintomas. Significa que você não vai ter? Não. Você pode ter, inclusive pode ter sintomas que sejam impactantes para você. Sim. Mas, com certeza, eles vão ser mais brandos se você tiver um estilo de vida saudável. É isso mesmo. Agora eu já sei por que eu já tô sentindo e ela não. Ai, viu só? Temos perguntas para nossas mulheres. Uau! Que bom. Temos comentários aqui Comentários. na nossa live. A doutora Ana Luísa Bétega está nos assistindo e comentou maravilhosa. linda. Oh, minha linda! Bom dia, doutora Ana. Você é maravilhosa e espero você no maravilhosa. próximo quadro aqui, hein, conosco. Então, E também um diga. comentário aqui da Oxi.guria Resina. Estou amando essa programação. Uau, Ai, que obrigada. Ela que deixou uns mimos para mim aqui. Muito obrigada, Guria Resina. Olha, amei. Depois eu vou fazer aí um videozinho
falando desses mimos que você mandou para as nossas mulheres aqui no mês de março. Que lindo. Voltamos para os nossos assuntos das mulheres na menopausa. Si, você tem alguma pergunta para fazer para Eu tenho. a Andressa? Aproveita. Eu tenho. Vamos lá. Influencia quando essa mulher ela ficou mocinha, que a gente fala lá em Floripa, mocinha, não sei se todo mundo fala. A idade dela influencia quando vai começar a chegar os sintomas ou de fato a menopausa? Sim, na verdade não é uma regra, não é obrigatório, né? Então não é porque você teve a tua menstruação cedo que você obrigatoriamente vai ter a tua menopausa adiantada, mas aumenta as chances. Por quê? A mulher, ela nasce com o número de folículos que vão virar óvulos, né? Então, nasce com o número de óvulos contados. Então, a gente já nasce com um número pré-determinado. Se a gente menstrua muito cedo, aos 9, por exemplo, né? Esses folículos, eles já, a partir da tua primeira menstruação, você já começa a liberar esses folículos, né? Já começa a liberar esses óvulos. E você vai perdendo eles ao longo da sua vida, né? Ou usando, né? Mas, enfim, eles vão sendo liberados e a quantidade vai diminuindo. Então, isso vai influenciar para quando você chegar lá e chegar o momento da falência dos teus ovários, que é onde ficam armazenados os óvulos, né? Então, quando à medida que você vai envelhecendo e que esses óvulos vão, entre aspas, assim, acabando, né? Você vai tendo, então, vai entrando ali no teu climatério, na tua perimenopausa, e é possível, até provável que ela chegue mais cedo, mas não é só isso, né? Existem vários fatores, a genética, né? O estilo de vida, né? Como que você se comporta ao longo da sua vida, né? Como que, por exemplo, a gente estava falando do exercício físico aqui, né? Da alimentação. Como que como que é o teu estilo de vida mesmo? Isso também vai influenciar. Exatamente. Sim. E tem uma... Como a gente estava falando, claro, né? Depende ali, né, de quando você ficou menstruada, tem todos esses fatores. Mas tem alguma regra? Não, até 50 você vai chegar? Ou quanto tempo antes você começa a sentir os sintomas? Olha, você pode começar a ter sintomas até 8 anos antes da chegada da menopausa, né? Mas isso daí é uma coisa da Andressa, né? O que eu falo é que aos 40... você já é uma mulher climatérica. Eu prefiro generalizar dessa forma, por quê? Porque como a gente começa a ter essa queda hormonal a partir dos 40, essa irregularidade hormonal, isso já vai impactar na tua saúde. Pode ser que, por conta da rotina muito estressante, né, várias coisas acontecendo, às vezes filho, casa, trabalho, não sei o quê, você não consiga perceber as mudanças, mas elas vão acontecer. Então, o que começa ali, os primeiros sintomas, normalmente, né? A mulher começa a se sentir um pouco mais cansada. Então, aquela energia que antes você tinha para fazer várias coisas, ou para atender a vários eventos, você já não tem mais. E a gente sempre vai atribuindo isso. Não, mas é porque minha rotina é muito cansativa. Claro que tem isso também, mas não é só isso, né? Então, começa a ficar com a pele um pouco mais ressecada, cabelo mais ressecado, queda de cabelo, a memória já não é mais a mesma. Gente, eu acho que já tenho... Eu acho que já tô. Eu tô aqui me identificando. Já comecei. Marcando check. Ai, Andressa, olha que Eu tá... já vou sair direto pra... Ninguém quer conversar com a Andressa, né? Andressa, o que você está fazendo, Andressa? Eu já vou sair daqui, marcar com a doutora Ana e os suplementos da Andressa. Já vou fazer um combo. Não, você já faz um combo. Que eu sair daqui. E é uma dúvida, porque as pessoas falam... O que eu mais escuto, começou a sentir calorão, tá na menopausa. Mas tem várias outras coisas que não é falado. Exatamente. Pode falar. E isso também até a questão da autoimagem, né? Perfeito, exato. Tudo influencia, porque daí o que acontece? Essa queda hormonal, ela também vai fazer com que você tenha com que aumente a tua gordura abdominal. Então, você começa a ter um acúmulo de gordura abdominal e você vai perdendo, né, a cinturinha, vai acumulando aquela gordura que uma mulher super magra, que antes não precisava fazer nada, mas era magra, começa a ter esse ganho de gordura e isso mexe com a autoestima. Aí você começa a ter uma queda na libido.
mexe com a tua autoestima, a tua energia. A mulher, tem muitas mulheres que relatam que elas não conseguem mais se reconhecer. Se reconhecer. Então, isso mexe com a sua autoestima, né? Então, você fica mais cansada, você não tem mais vontade de se arrumar, você não tem mais vontade de se olhar no espelho daqui a pouco você tá depressiva, né? Então, tudo isso vai mexendo com a mulher e, com certeza, essa questão da autoimagem, ela é extremamente importante, principalmente para você conseguir se olhar e se gostar. E se gostar. Né? E a gente ainda tem que pensar que nós temos muitas que têm os filhos, que muitas vezes ainda estão numa idade que não são adultos, né? E você tem a esposo e você muito ainda é empreendedora. Exatamente. Ou você trabalha numa empresa como CLT. Então você veja o quanto que isso é bombástico para a mulher. Muito. E aí falta o quê? O conhecimento. Porque daí, Andressa, vem a questão de consultas médicas. Porque se eu vou, não desmerecendo a nossa rede pública, que é maravilhosa, eu faço muitas consultas pelo SUS, mas eles não estão preparados para o que está acontecendo com as mulheres de hoje, porque nós estamos envelhecendo, nosso envelhecimento está mais tardio. Exato. Então, uma mulher hoje com 60, 70 anos, ela ainda está produzindo, ela está indo em faculdade, como nós temos aqui. Então, você veja o quanto isso precisa ser mudado para que nossas jovens e nós mulheres 40, consiga ter esse conhecimento e até mesmo essa ajuda. Isso. Porque hoje, se você for procurar um médico, ele tem um custo. Uma consulta particular. Sim, principalmente, né? Dos mais especializados. Exatamente. Né? Aí a suplementação, aí vem a reposição. De repente a suplementação ela é um preço acessível, mas não é só isso que ela precisa. Sim. Não, total. Porque uma coisa só não faz milagre. Com certeza. Não, e assim, ó, é interessante até você ter falado isso, Jô, porque você vê, né, como as coisas não caminham de mãos dadas, não né? caminha. Porque a mulher de 50, 60 anos, como você falou, tá vivendo o auge ali, o auge da carreira, o auge da vida. Se conhecendo, se descobrindo. Mas socialmente, o meio social acha que a mulher na menopausa já é uma senhorinha. Sim. Né? E não é mais essa realidade, era é a nossa vovó do crochê, que a gente ama crochê. Exato. Né? Mas é esse o ponto. Sim, pode falar assim. Não, e o que você falou é muito interessante, porque a gente teve um filme agora, né, do Oscar, que teve concorrendo. Eu aí, meu gosto pessoal, né, eu não gosto de ficção, mas a história, o que o filme estava querendo falar é realmente sobre isso. Como a sociedade vê a mulher depois dos 50, 40, 45 e como a gente tem ainda tanto para se doar ao mundo. Exatamente. E a gente não é vista. Não, e quantas mulheres morrem em busca né, dessa perfeição inatingível, porque é impossível. Né? E uma outra coisa que eu sempre falo também é que assim, ó, a grande verdade pra gente se aceitar, né, o que ajuda a gente a se aceitar é entender que sempre vai ter alguém que não vai gostar daquilo que você é. Então, se você tá magra, você tá muito magra. Se você tá cheinha, você tá muito gorda. Se você tá... Gente, as pessoas falando mal de Bruna Marquezine porque tá muito magra. A Paola Oliveira, aquela beldade maravilhosa. Nossa, eu sou apaixonada naquela mulher. Tem celulite. Gente, que mulher que não tem celulite? Não. Desculpa, mas... Esse olhar é muito interessante. Sabe que uma vez eu escutei uma coisa de um homem que foi muito engraçado, vem muito com o que você fala. Lá em Floripa, a gente tem um carnaval que a gente fala que é o carnaval do Bloco dos Sujos. Que os homens se vestem de mulher. E a gente fez uma reunião com vários amigos. E eu olhei, era o primo do meu esposo, tava assim, de repente eu olhei, ele era outra mulher, ele já era uma mulher, todo fantasiado. Ele chegou pra mim e falou assim... Meu, como vocês sofrem, né? Porque eu tava me arrumando, eu achei que eu era mais lindona daqui. Agora eu chego, o cara se arrumou muito melhor do que eu. Ele tá uma mulher mais gostosa do que eu. E isso sempre ficou na minha cabeça. Eu falei, gente, é isso. É isso. Porque sempre vai ter uma pessoa que tá mais magra, uma pessoa que tá mais gorda, uma pessoa que tem um quadril maior ou menor. Mas é sobre a aceitação. Exato. Se você conversa muito, você é muito comunicativa demais. Se você fala é demais. muito quieta, é muito tímida, não fala nada. É depressiva. Exatamente. Então, assim, se você é muito... não é muito novinha, não confio no teu trabalho. Se você tem 60 anos, não, porque é muito velha, não dá mais conta. Não dá mais conta. Então, gente, atualizada. A verdade é que sempre vai ter alguém pra criticar, sempre vai ter alguém pra achar ruim, sempre vai ter alguém... Então, olhar pra você e falar assim, é isso que eu sou, e eu gosto de ser assim. E tá tudo nós bem, temos, né? Andressa, você com toda essa comunicação maravilhosa que você tem, o teu podcast, que você é, né, palestrante,
A Simone também vem de aí com outras mulheres, com grupos que nós temos. E eu aqui, a Amanda, é isso que nós temos que fazer. Nós temos que fazer essa união para mostrar para as mulheres que, gente, além de tudo, a gente pode se unir. Vamos ser parceira, vamos ser colegas e não adversários. Ontem eu tive num evento maravilhoso, que foi na Câmara de Curitiba ali, junto com outras mulheres incríveis, e que essas mulheres procuradoras aqui de Curitiba falaram a mesma coisa. União entre as mulheres. Vamos ser unidas, vamos estar juntos. E cada uma ali tinha, né, o seu propósito, cada uma tem ali o seu, a sua profissão que estavam ali, e todas juntas, unidas. Então, nós também temos isso, porque esse tabu não vem dos homens, porque os homens não querem saber se você tem celulite ou não. A questão é a mulher. O problema está na mulher. Ai, gente. Ele só sabe que tem celulite porque nós só falamos de celulite. Eles nem sabem o que Eles é nem celulite. sabem aonde está a celulite. Mas eu acho que a culpa é deles. Não assim, ó, homens, amo vocês. Né? Não é a culpa do homem ou a pessoa. A pessoa. É da sociedade Da sociedade. masculina. Por quê? Porque a mulher só se incomoda com uma celulite aqui, uma coisa, porque a gente precisa estar naquele padrão de perfeição do corpo ideal, Sim. que é ditado pela moda, na verdade, pela Sim. mídia, e a gente precisa estar lá. Se a gente não tá lá, e a gente não está, e é muito difícil estar, Sim. a gente vai sofrer críticas ao longo de toda a vida. Isso. E não só críticas, mas a gente vai ser assediada. Sim. Então, a gente vai chegar num lugar e as pessoas vão ficar... Principalmente os homens, né? Então, nesse caso, vão... Ai, nossa, mas como você é linda. Nossa, você é muito linda. Gente, isso não é agradável. Não é sempre agradável. Não é sempre Às vezes agradável. é legal receber um elogio, mas você não quer chegar num ambiente qualquer, você não quer chegar... Ser abordada, né? Você não quer chegar num consultório médico e o médico começar a te chamar de linda, por exemplo. Não, jamais. Mas a gente passa por isso. Passamos. Né? Então, Passamos. assim, e daí a gente tem que estar sempre... Pisando em atingindo ovos, aquele né? padrão e tem que estar sempre se cuidando com o que vai falar, se eu vou mexer muito a mão, se eu vou ficar muito parada, ou se eu vou falar demais, ou se eu vou falar muito alto, se eu vou falar muito baixo. A roupa que eu vou vestir, porque não pode ter muito decote, mas também se não tiver decote nenhum, aí eu sou a Carola. Né? Então, isso é cansativo. Né? Cansativo. É muito cansativo. muito cansativo. E daí você imagina, para uma mulher que atingiu o climatério, que está próximo da tua menopausa, que passa por tudo isso e ainda adiciona ali o calorão, porque ela não pode ter o calorão. Não. Né? Começa não. o suor. Não. Começa a suar. Não, E daí ela a começou oscilação... aqui, ó, começa uma olhar pra outra, tipo... E daí os homens já começam, mas é que ela tá na menopausa. Né? Então, esse tipo de brincadeirinha, por exemplo, no trabalho, né? A mulher, ela já tá num momento que é desafiador, né? E daí isso dificulta ainda mais para ela. E eu acho assim, que isso também vem da educação de casa. Esses dias aconteceu uma situação, eu tenho um filho de 12 anos, e eu chamei a atenção dele, falei alguma coisa, ele olhou pra mim e falou assim, nossa mãe, você tá de TPM hoje? Aí, ó. Eu olhei e falei, vem aqui. Exato. Eu falei, você sabe o que é TPM? Dele, não, mas é que todo mundo fala quando a mulher tá brava, ela tá de TPM. Aí eu sentei com ele, legal. falei, filho, é assim, a mulher passa por algumas situações, às vezes ela pode realmente estar mais irritada, o que você vai fazer? Vai agradar a mamãe. Olha que legal, então você vai obedecer quando a mamãe fala, pra mamãe não ficar irritada. Que legal. Só que é uma coisa que tem que vir de casa. Tem que vir de casa. Porque eu escutava isso do meu pai, falando da minha mãe. Nossa, meu Deus, hoje não dá. Ou é a menopausa ou é a TPM. Então, e é uma coisa que a gente escuta o tempo todo. E às vezes das mulheres das também. mulheres. Sabe? Das não mulheres. é só do Com homem, certeza, das com mulheres. certeza. Não, E por isso que a educação é tão importante. Né? Por isso que é tão importante a gente levar, por exemplo, a menopausa para todo mundo. Para todo mundo. Né? Por quê? Porque até ontem eu estava conversando com a doutora Ana e a gente estava falando que como a menopausa ela é para mulher nova, para mulher mais velha, é para o homem, é para criança. Sim. Por quê? Porque o homem, por exemplo, o homem sempre tem o hábito de dizer, não, menopausa, isso não é para mim. Mas porque você vai ter, se você não tiver uma esposa, você vai ter uma filha. Se você não tiver uma filha, você vai ter uma colega de trabalho. Você vai ter uma mãe. Tia. Exato. Uma amiga. Concordo plenamente. E essas mulheres vão passar pela menopausa. Então, você vai viver a menopausa. Vai viver de a forma menopausa. mais direta ou não. E até é interessante trazer isso também, a questão até das empresas. Perfeito. Porque você trabalha Exato. com colegas, né? Exato. Homens e mulheres. E aí até o homem, às vezes,
trabalhar essa sensibilidade Sim. e entender, às vezes Sim. não fazer piada. Isso é muito interessante, né? Trazer também para as empresas. E você sabe que a KEF, dentro da KEF, a gente tem o braço de palestras para empresas. Que legal. Exatamente porque dentro das empresas não se trabalha esse tema. E existe uma taxa de evasão da mulher pedir a conta e sair porque ela simplesmente não se sente pertencente àquele ambiente. Muito cansada. O empregador não sabe o que ela está vivendo. Exatamente, Não ela não sabe como aguenta. lidar, Ela não aguenta. ela não aguenta e ela acaba saindo. Então a perda de talentos é altíssima. Uma mulher que ainda está super produtiva. 55 anos, como teve a Cláudia Raia, que teve até filho. Exatamente. Então a gente tem essa parte de Que interessante. palestra para todo o time, treinamento de equipes, né, para treinar sobre o tema menopausa. Nossa, que demais. Não, perfeito, perfeito. E é sobre isso mesmo que a gente tem que estar falando, Sim. mudando, fazendo essa diferença. Porque, que nem a gente fala, a gente tem que falando aqui com nós que somos mulheres reais. Uhum. Porque tem a questão, que nem a gente acabei de falar da Cláudia Raia, tem outras mulheres magníficas, mas elas têm uma condição financeira Total. para fazer tudo o que ela precisa. Mas eu acho também que é um meio que deveria falar mais. Porque se fala muito da influenciadora que, né, a gente tem aí várias, que as pessoas ficam vendo desde a hora que a pessoa acorda até a hora que a pessoa dorme. Mas quanto ela emagreceu, está usando Ozempic ou não. E a filha fala isso, a filha fala aquilo, e aí a gente tem, né, as outras questões, mas eu acho que como seria importante... Não temos. E aí a Paola Oliveira vem com uma Sim. bandeira Pra incrível. quebrar tudo isso. Só que aí falta Falta. pessoas pra Falta estarem ali, pessoas pegar a pra mão dela e estarem- falar, é isso mesmo. Vamos falar sabe? mais sobre isso. é. Vamos falar mais sobre isso. Existe um movimento inicial, né, de algumas Já celebridades. começou, né? A Cláudia Raia, inclusive, né, falando Sim, da menopausa dela. sim. Tem algumas outras mulheres que são mulheres que estão na mídia, que estão falando, mas concordo plenamente que Que ainda é ainda muito... falta. É um muito- bebê, É né? um bebê, movimento é muito bebê. pouco. E vou falar mais. Para nós, mulheres que estamos no dia a dia, a gente quer também mulheres do nosso dia a dia, do nosso convívio Com também. certeza. Porque eu consigo hoje atingir as minhas amigas com a doutora Ana. Então, hoje tem as meninas que estão assistindo a gente, que estão no nosso Instagram, que, você tem? Sim, eu tenho. Inclusive, acabei de passar antes, quando eu estava vindo para cá, para uma amiga, a doutora Ana. Então, a gente, sabe, tem você também que pode falar, olha, liga lá, veja o suplemento, veja como que funciona, vamos... Então, a gente tem que ter essas pessoas próximas da gente. Com certeza, com certeza. Sim, é Para isso que mesmo. as mulheres que precisam realmente entendam. E a questão da atividade física é aquilo. Se não consegue fazer uma academia, mas faça uma boa caminhada pela manhã. Eu né? acho que é indireta, gente. Isso daí. Mas porque a pessoa não gosta de academia, mas então vamos pensar num pilates, vamos pensar em alguma coisa que realmente precisa, Andressa. Eu acho que a gente tem que também educar nossas mulheres à atividade física. Não, com certeza. Mas com eu certeza. acho que nessa sua fala é muito importante, assim, né? Temos pessoas que não gostam de tais atividades físicas. Mas procure Mas aí a gente algo. separa a menina da mulher também. Sim. Porque a gente, né, tem que fazer. Sim. E quando a gente vem com esse olhar que é necessário você fazer por causa da sua saúde, olhar lá na frente. Lá na frente. E aí você começa a ter a conscientização, porque eu só tenho prioridade porque eu acho que é importante. Sim. Exato. Isso é... É engraçado, porque também, né? Porque as pessoas olham a musculação, né? Eu sou a pregadora da musculação. Eu também. A musculação para a mulher, ela é extremamente... Inclusive, também estava conversando com a doutora Ana, se a doutora Ana ainda estiver aqui ouvindo, ela vai... A gente estava conversando sobre isso, porque a musculação, ela é essencial para a mulher, principalmente porque em todas as fases da vida. Mas falou em climatério, então, não tem nem o que discutir. Isso que você falou é extremamente importante, porque nós somos adultas, né? E daí vou usar um exemplo. Se você tem um problema no seu coração, você vai tomar um remédio? Se alguém fala assim, ó, se você não tomar essa cápsula aqui, você vai ter um problema no seu coração e você vai morrer. Então, o que você vai fazer? Você vai tomar a cápsula, gente. Exatamente. Você vai tomar.
Por que as pessoas têm uma resistência tão grande ao exercício? Eu sei, eu entendo, quando você não faz, é difícil você sair daquela inércia, né? Você dar o primeiro passo. Acho que esse Ele é o muito pior, difícil. Porque, por exemplo, eu adoro academia. Eu acho o máximo. Quando eu faço, gente, assim, eu acho o máximo. Mas eu estou no momento de começar. Sair desse, tipo, Isso. vamos lá. Da inércia, né? Esse primeiro passo que é o mais doloroso, e mesmo na verdade, entendendo né? que, gente, não tem o que fazer, é importante. É. Só que é isso, quando tu começa a separar, opa, peraí, eu sou adulta e eu tenho que fazer, porque senão, aí se alguém chegar, se eu tiver um problema no joelho e a pessoa falar, você tem que fazer exercício físico, daí eu vou correndo. E aí a minha saúde da mulher, né? Esse olhar. Exatamente. Não, e assim, ó, o exercício físico, ele previne inúmeras doenças. Não é só sintoma de menopausa, e também reduz os sintomas. Mas vai prevenir doenças dos mais variados, inclusive a demência que a gente estava comentando. O mental, né? Exato. Tanto para tua saúde emocional, né? Quanto para tua saúde física do teu cérebro, né? Então, é extremamente... o exercício físico, ele é assim... Como a gente falou mais cedo, né? Ele é de base. E eu vou aproveitar e vou deixar uma dica, então. Sim, claro. Né? Com certeza. Para quem não faz. Porque, assim, eu já pratico exercício físico há muitos anos, né? Então, pode parecer fácil para mim falar, mas não é fácil, porque eu não gosto de acordar às 5:30 da manhã. Eu gosto de dormir, né? Mas eu coloco ali, despertou, eu nem penso. Eu levanto e vou. Então, se você, por exemplo, se tiver perto do teu trabalho uma academia ou né, um estúdio, alguma coisa que você tenha condições, se tiver dentro das suas condições, encontrar uma academia perto do teu trabalho e daí você vai escolher o melhor horário do teu dia. O melhor horário para mim é de manhã, porque cabe melhor, dá tempo de eu levantar cedo, treinar e trabalhar, ou de repente cabe no horário de almoço, se tiver, né, um horário de almoço ok, adequado, ou no final da tarde, e você já vai colocar a tua mala pronta no teu carro para a semana inteira, se for necessário, e vai deixar ali. E aquele horário despertou, você vai. Só vai. Ai, mas tenho não sei o quê. Eu vou. Ai, mas eu tô com cólica. Eu vou. Nem que seja pra sentar ali e ficar Faz uma esteira. Faz uma aqui. esteira. Ai, mas eu tô com fulano que tá precisando... Eu vou colocar isso como prioridade. Você. Se alguém no teu trabalho tem alguma emergência, você não larga tudo para ajudar aquela emergência? Sim. Essa é a emergência da tua saúde. Né? Então, a tua vida depende disso. E você coloca isso assim, ó, inegociável. A partir de agora, nada vai entrar. Ah, mas explodiu uma bomba no centro de Curitiba. Não quero saber. Eu vou. Esse horário é o horário da academia. Então, quando a gente coloca aquilo ali isso aqui é inegociável, porque sempre, quando a gente precisa negociar, a primeira coisa que a gente vai negociar é o quê? É a academia. É a nossa vida. Exato. Só que ela é extremamente importante. Né? Aí, é claro, eu tô falando isso, parece que eu sou assim, a pessoa mais, né, radical. Não, é óbvio que, nossa, hoje eu não tô me sentindo bem, tô passando mal. Não vai fazer diferença você faltar um dia. Não. Né? Às vezes você precisa. Às vezes teu corpo vire precisa. Exato. Às vezes teu corpo Desde precisa. que isso não vire assim, tudo que eu precisar negociar, tudo que eu precisar de um tempo, eu vou tirar do tempo da minha academia. Não. Né? É claro, você precisou, teve uma lesão, precisou ficar um tempo parada, faz parte. Mas eu tô com dor, né? Tô com cólica, tô com dor de cabeça, não consigo ir hoje. Tudo bem, faz parte. Repousar também faz parte da saúde. Sim, né? sim. Mas desde que o teu horário, o horário do teu exercício seja um horário inegociável. E uma fala da minha professora de Pilates aqui, porque a gente já chegou no final aqui do nosso programa, mas eu vou deixar as meninas falarem um pouquinho delas. Se você não achar tempo para cuidar da sua saúde, você vai ter que arrumar tempo para cuidar da sua doença. Exatamente. É verdade. Porque daí você vai ficar horas e horas no hospital, horas e horas aguardando uma consulta. Exatamente. E pagando muito caro por isso. Exato. Então, perfeito. Andressa, muito obrigada por você passar essas horinhas eu que comigo. agradeço. Eu quero que você volte para 2 horas comigo. Conta comigo que eu tô... E, por gentileza, me deixa suas redes sociais para que as meninas, as mulheres aí comecem a te seguir, comecem a pedir para você. E depois a gente vai conversar aí, depois no terminar, e a gente tem que desligar os microfones, a gente tem umas coisas para conversar com você. Legal. Bom, eu vou deixar as redes da KEF, né? Então, no @VivaKEF, KEFI, @VivaKEF. Esse é o nosso Instagram, a gente tem muito conteúdo, né? A gente posta muito conteúdo lá. Se vocês quiserem conhecer o nosso blog, vocês podem entrar no blog.vivakef.com.br.
ou no vivacaf.com.br para o nosso site. Certo. E a gente está também no YouTube, né? No TikTok. nas principais plataformas de streaming, né? Com o podcast. Tá. Também como VivaCaf. Uau. KEFI. Então, Aí eu já essas sigo são todas. as nossas redes. Simone, minha consultora de imagem, a colorida das estilo. empreendedoras. Vai lá, minha maravilhosa. O meu Instagram é o que eu mais hoje trabalho no digital. A gente tem YouTube, a gente tem outras plataformas. Mas o meu Instagram é Simone Leal com estilo, a consultora das empreendedoras. Isso mesmo. E já pense que próxima quinta-feira a Simone estará aqui conosco novamente. Já pensa em fazer a pergunta para ela. Qual é a pergunta? Qual é a pergunta? Qual é a pergunta que não quer calar? Amandinha, muito obrigada. Obrigada, Simone, por esse momento de hoje. Aprendi bastante. E aproveitar para divulgar que amanhã temos mais Empreendendo com Elas. E estaremos recebendo aqui a empreendedora Kel. Isso mesmo. Beijo, fiquem com Deus, se cuidem e até amanhã. Tchau, tchau. Tchau, tchau.